E nós ainda estamos falando sobre o cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para com o seu povo. Nós hoje separamos aqui o texto bíblico do livro de Lucas, capítulo 9, versículo 16 e 17, que fala sobre a multiplicação dos pães. E diz assim o nosso texto de Lucas 9, 16 e 17. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Que maravilha, que bênção! De apenas 5 pães e 2 peixes, uma multidão comeu, se fartando, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu creio que não eram cestinhos, né? Deviam ser cestos bem significativos. Aquela multidão ali, num lugar deserto, num lugar onde não havia movimentação comercial, onde não havia trigo para comprar, para fazer pães para todo aquele povo, mas Jesus fez um milagre. Deus, ele se preocupa com as nossas necessidades, com a necessidade do seu povo. Jesus demonstrou isso através de vários dos seus milagres. Os milagres de Jesus representam como Deus olha para a humanidade e como Deus tem compaixão da humanidade. Isso não significa que vão acontecer as mesmas coisas todos os anos, todas as vezes que nos encontrarmos com fome, ou todos os momentos em que nós passarmos por dificuldades, que acontecerão as mesmas coisas. Não significa que todos os doentes serão curados, ou que todas as pessoas serão fartas. Não. Jesus fez aqueles sinais para demonstrar a preocupação de Deus conosco. E certamente quando nós entendemos que Deus está preocupado conosco, com o seu povo, com os seus escolhidos e com aqueles que estão acompanhando a sua trajetória, como estavam aquelas pessoas acompanhando a trajetória de Jesus, quando as pessoas estão seguindo a Jesus, ou seja, estão acompanhando. Seguir a Jesus quer dizer acompanhar Jesus aonde quer que ele vá. Hoje ele é Espírito, ele está no nosso meio através do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele pode nos revelar a vontade de Deus e aonde quer que nós estejamos. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Nós estamos com ele e ele conosco. Se nós permanecermos nele, como a vara está ligada na videira, diz Jesus em uma das suas parábolas, uma das suas comparações, ele comparou o seu povo com uma videira que tem galhos, e nós, pessoas, somos os galhos. As pessoas que estão ligadas nessa videira são os galhos e os ramos desta videira. E devemos então dar frutos, ou seja, ter uma vida de produção espiritual, de produção de coisas boas, de produção de, digamos assim, de gratidão, de todos os dons benéficos, tudo aquilo que nós podemos ter como benefício para o próximo e para nós mesmos também, é claro. Todo tipo de virtude boa. Virtude, eu creio que só existe virtudes boas, né? Mas digamos que existam virtudes más também. Vamos supor, né? Que alguém pode querer ter uma
má virtude. Eu creio que até existe mesmo, viu? Mas as boas virtudes de Deus devem estar sobre a nossa vida. Nós devemos produzir estes frutos, as boas virtudes, que são equiparados lá no livro de Gálatas pelo apóstolo Paulo como os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, né? Que é usada ali uma palavra no singular, o fruto do Espírito, que são várias coisas, né? São vários tipos de frutos. Então, esse fruto do Espírito, ou esses dons maravilhosos que nós temos, que vêm de Deus e que nós podemos ter na nossa vida, que nós podemos trazer para a nossa vida, que nós devemos buscar para nós, não simplesmente para nós termos em nós, mas para nós usarmos em benefício das pessoas. Por exemplo, a bondade, para que nós tenhamos não somente bondade para conosco mesmo, mas bondade para com os outros. Entendamos as outras pessoas, compreendamos as outras pessoas, as aflições, os problemas que as outras pessoas passam, as atitudes errôneas que muitas vezes elas cometem, mas que nós devemos nos colocar como se estivéssemos no lugar delas, devemos ter empatia, não simpatia pelo que eles fazem, mas empatia, ou seja, devemos ter misericórdia, devemos ter um sentimento de bondade no nosso coração, entendendo, não simplesmente julgando. Em primeiro lugar, nós nunca devemos julgar as pessoas pelo que elas fazem, mas simplesmente devemos entender. Aí depois, então, que nós entendermos, nós passamos para talvez aí uma fase de juízo. Nós devemos ajuizar as pessoas, ou seja, avaliar as pessoas de acordo com o que elas são, não de acordo com aquilo que elas simplesmente fizeram. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas ruins, mas na verdade as pessoas são boas pessoas. Como a gente pode entender uma coisa dessa, né? Mas eu vou explicar a você agora. Já já nós vamos continuar essa explicação.